Neste vídeo eu gostaria de falar sobre um evento muito solene que é o Grande Trono Branco, o julgamento dos mortos, o último julgamento. Muitas pessoas chamam o juízo final. E para isso eu vou ler Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esses versículos, que você pode ler e conferir em sua Bíblia, está em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Começo esse vídeo dizendo que este evento do Grande Trono Branco terá lugar, há de acontecer após o milênio, que eu já tratei em outro vídeo, que você também pode ver e ouvir os detalhes. Eu faço uma pergunta: quem é o que está sentado sobre o trono para julgar essas pessoas cujo nome não é mencionado aqui? Eu respondo: não é outro senão o Senhor Jesus Cristo, pois quando ainda estava aqui na terra, ele disse que Deus, o Pai, lhe tinha confiado todo o julgamento, porque eu digo o Pai porque ele também é Deus. Ele fala lá o Filho do Homem, João capítulo 5, versículo 22 e 27. Deus, o Pai, quis que todos, de algum modo, honrassem o Filho, ainda que venham a dobrar os joelhos perante ele somente quando for o juízo e quando eles forem a juízo diante do juiz de todos os homens. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Faço outra pergunta. Posso perguntar-lhe, para você que me ouve, você já honrou o Filho de Deus? Você já foi salvo por ele? Se não, o que você está esperando? Esta é a questão crucial da vida e da morte. Trata-se de sua relação pessoal com aquele que na cruz do Gólgota deu a vida em favor de pecadores como eu e você. Neste tempo presente, você que me ouve somente poderá honrar o Filho de Deus por meio da fé nele e pelo sincero arrependimento dos seus pecados perante Deus. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Faço mais uma pergunta. Você já o conhece como seu Salvador? Caso não, então aprenda a conhecê-lo. Eu não poderia recomendar-lhe nada melhor do que a leitura do Evangelho de João, e que faça isso com um coração sincero, para que Deus lhe mostre quão pecador você é, mas também manifeste o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como Salvador, todo suficiente para lhe salvar, e que você possa crer nele como seu Salvador. E não esteja neste grande trono branco, porque dali ninguém será salvo. No que acabamos de ler em Apocalipse capítulo 20, vemos que da presença do que está sentado sobre o trono fugirão o céu e a terra. Estes, céu e terra, terão de dar lugar à nova e definitiva criação, novo céu e nova terra, de Apocalipse capítulo 21, versículo 1. É então que João vê diante do trono os mortos. Embora esses indivíduos tenham ressuscitado neste momento, ainda são chamados de mortos. Eles estão espiritualmente separados de Deus, estavam aqui em vida e ainda estão lá na eternidade. Todos estão ali de pé, os grandes e pequenos. Essa distinção, grandes e pequenos, faz referência à posição que outrora ocuparam em vida. Ali estarão pessoas cujo nome foi famoso e bem
conceituado durante séculos ou até durante milênios, foram lembrados aqui na Terra. Estão também pessoas que caíram no esquecimento desde que faleceram. Lá estarão reis e mendigos, ricos e pobres, nobres e simples. É dito que livros são abertos, livros nos quais estão registrados todos os muitos pecados dessa muita gente que ali está. O julgamento dos mortos corresponde exatamente ao que está anotado nos livros. O julgamento dessas pessoas vai ser segundo o que foi registrado durante a vida delas aqui. Eles serão julgados segundo as suas obras. A gravidade da sentença depende da amplitude de suas transgressões. Lá não vai ser avaliado boas e más obras. O pecador nunca tem boas obras que faça valer a sua salvação diante de Deus. Mas ali ainda há outro livro, que é o livro da vida. Quem não está enrolado, escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Este livro da vida não está aí para ver se os nomes estão ali dessas pessoas, desses pecadores, mas sim para mostrar que nunca houve evidência de vida de Deus no trajetório da vida dessas pessoas aqui na Terra. Todos esses mortos são somente... todos esses mortos não somente provaram a morte física pela primeira vez, a primeira morte, mas também passarão agora a segunda morte, a eterna, que não finda no lago de fogo. O mais terrível de tudo isso é que a segunda morte não implica a extinção da personalidade desses indivíduos, da existência deles. Não, muito pelo contrário. Esses mortos estarão plenamente conscientes por toda a eternidade e serão atormentados numa linguagem que o Apocalipse usa para que possamos entender de dia e de noite, ou seja, para sempre. Embora o lugar de tormento que o Senhor Jesus chame de o lago de fogo, aliás, de fogo eterno, em Mateus capítulo 25, 41, tenha sido preparado para o diabo e seus anjos, todos os homens que tiverem seguido ao diabo vão compartilhar com ele o mesmo lugar. Talvez muitos pecadores dizem que não segue o diabo, mas segue os seus pecados, que é igualmente a mesma coisa. Se alguém em vida na terra não foi salvo e se converteu a Deus de coração, como um pecador arrependido dos seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, Deus não poderá escrever o nome dessa pessoa no livro da vida. Ele o lançará no lago de fogo. Esta é a última coisa que Deus fará com o pecador impenitente, antes que o novo céu e a nova terra sejam formados. Com isso chegamos, a partir desse momento, desse julgamento do grande trono branco, a partir daí nós chegamos ao estado eterno, que é o assunto de outro vídeo. Mas eu não posso deixar de terminar este vídeo dizendo que você que ainda não é salvo não precisa comparecer diante do grande trono branco para ser lançado no lago de fogo eternamente. Pois hoje você está vivo, você pode ser salvo. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. E a Bíblia também diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.